queridos ouvintes da Vibe Mundial. É uma alegria imensa estarmos aqui juntos mais este domingo, dia 9 de fevereiro, começando o Hora que Melhora. Eu gostaria, antes da gente começar, até antes da gente fazer a nossa oração, falar só um pouquinho quem é a Fernanda Jordão, né? A semana passada a gente iniciou esse programa com o propósito de ser um pouquinho de luz na vida de cada um que está aqui conectado, ouvindo, para que a gente possa verdadeiramente ser moldados como homens e mulheres de oração. Eu não sou pastora, eu não sou religiosa, eu sou leiga como todos vocês, né? E eu sou uma estudiosa, eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Eu senti muito esse chamado no meu coração há muitos anos, né? De estar em oração e de poder ser um pouquinho pescador de homens, né? Há duas passagens na Bíblia que sempre marcou muito a minha caminhada. Uma é quando Jesus diz que a messe é grande e os operários são poucos. Peça ao dono da messe, o dono da obra, mais operários. Jesus, naquela época, naquele momento, eu sentia no meu coração já o chamado. Se todos nós dizemos que confiamos, que acreditamos em Jesus, que Ele é Deus, todos nós nos classificamos como povo cristão, nós precisamos de verdade trabalhar para o reino de Deus. E esse trabalho começa em nós mesmos. Essa mudança tem que começar a partir do nosso comportamento, né? Então, assim, eu não estou aqui para falar que a igreja A é melhor que a igreja B. Eu já questionei muito porque nós, povo cristão, somos um povo tão dividido. No começo, isso me afligia, me deixava um pouco triste, né? E depois, com o tempo, eu fui percebendo que essa divisão, né, a gente tem a questão da igreja ortodoxa, nós temos igreja católica, nós temos depois os protestantes que têm todas as igrejas evangélicas, né? Então, assim, quando a gente olha o povo cristão, nós somos muitos. E nós somos muitos e somos diferentes. E cada um vai encontrar na sua igreja a sensação do pertencimento. Não foi à toa também que Jesus constituiu a igreja. A igreja tem um propósito muito importante na nossa vida. Porque quando eu estou participando de uma igreja, eu olho o meu irmão que está lá dentro como Jesus. Eu não estou lá para julgá-lo e condená-lo, porque eu também sei que eu sou passivo de erro. Todos nós somos. Tem gente que fala assim para mim, eu não vou na igreja porque o pastor fez isso, o padre roubou, cometeu crime e um monte de coisa que ao longo da história a gente verifica que infelizmente acontece. E por que acontece? Acontece porque todos nós somos homens e mulheres e nós somos falhos, nós somos pecadores. E quando as pessoas vão falhar e às vezes cometer até crimes, né? Eles vão precisar serem julgados pela nossa sociedade, nós temos leis para isso, mas também vão ser julgados por Deus, e só compete Deus conhecer o coração daquela pessoa. Se aquela pessoa se arrependeu, se aquela pessoa de fato vai estar voltando a andar no caminho correto. E por que nós permanecemos na igreja? Porque nós estamos lá não por causa do homem, mas nós estamos lá por causa de Deus. Nós estamos lá porque é um local que nos reconecta, nos dá o avivamento. Mas só ir à igreja não é o suficiente para nos transformar, nos moldar. Eu tenho certeza que muitos estão ouvindo que são pessoas muito boas, que fazem o bem, que rezam, que oram, mas muitas vezes não vê a vida mudar. Por quê? Ou às vezes pedem alguma coisa em oração e não recebem. E às vezes por que isso acontece? Porque a gente precisa, no momento da vida, refletir qual é o nosso momento de amadurecimento da nossa espiritualidade. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos morrer. Isso é a nossa idade cronológica. Independe de você querer ou não
Isso vai acontecer. Mas o seu amadurecimento espiritual é uma escolha. Depende de você. E aí, muitas vezes, quando a gente só vai à igreja e eu faço um devocional, uma oração de manhã, eu faço uma novena que existe na igreja católica, ou eu vou numa célula, ou num grupo de conexão que tem na igreja protestante, muitas vezes isso não é o suficiente. Isso é o que a gente às vezes chama de papinha, né? Quando a criança é pequenininha, o que a gente dá para a criança? Papinha, a comida fácil para ela engolir, né? Mas quando nós tornamos adultos, nós precisamos e temos necessidade da comida de verdade. E aonde que está a comida de verdade? Está no meu tempo de oração. Só no meu tempo de oração com Deus é quando eu vou ser de verdade edificado, fortalecido, transformado. A oração, sempre que eu tiro o meu momento para estar em oração, Jesus tira um pouquinho de mim e coloca um pouquinho dele. E aí as pessoas às vezes falam, mas eu leio a Bíblia e é muito complicado e eu não entendo nada. E existe uma analogia com os alimentos. Nós todos os dias nos alimentamos. De repente, hoje você comeu uma fruta, você comeu uma banana, mas você nem sabe que lá dentro tem potássio. Você comeu uma laranja e você nem sabe, nem se dá conta, você não vê que lá dentro tem vitamina C. Você comeu a carne e lá dentro tem a proteína que vai nutrir a questão dos seus músculos. Então, a gente come o alimento sem exatamente saber as vitaminas, os minerais que está presente nesse alimento, porque a gente não vê. E a Bíblia é a mesma coisa. Quando você começa a ler a Bíblia e não entende, você precisa perseverar, porque cada leitura que você faz é o DNA de Deus sendo colocado dentro de você. Você precisa persistir, perseverar, porque uma hora, de repente, a sua mente abre e você começa a entender, porque Deus vai agindo no seu espírito. É Ele que está te moldando. Só que se na primeira tentativa você já lê lá o primeiro versículo que você escolhe, isso aqui é muito difícil, isso aqui não é para mim, você desistiu. E você precisa perseverar. Quando a gente vai querer ir para a academia, por exemplo, não é da noite para o dia que você consegue carregar 100 quilos num levantamento de perna, por exemplo. Você começa de pouquinho, para que você vá criando força, resistência e o seu corpo vá sendo moldado e você consiga cada vez mais aguentar uma carga maior. No nosso tempo de oração é a mesma coisa. Não adianta, de repente, falar para você, olha, leia aqui agora a Bíblia inteira, que você não vai conseguir assimilar tudo isso, né? Todo ano começa e tem muitos cristãos que têm essa meta, eu vou ler a Bíblia inteira em um ano, isso é muito louvável. É um começo. A gente precisa estar perseverando, né? Só que o que eu sempre falo, é importante fazer o devocional, fazer as orações, mas mais importante é o tempo forte, é a intimidade com Deus. E para isso, eu falei do domingo passado, mas foi muito rápido. Como que eu faço esse meu momento de oração? Eu preciso ter o meu caderno, o meu diário espiritual. Mas isso é besteira, isso é baboseira, isso não adianta nada. Mas tenta. Albert Einstein tinha uma frase que ele dizia: insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você quer resultado diferente, a partir de agora você precisa fazer diferente. Você precisa ter disciplina. Você precisa querer ser moldado, transformado. Essa semana, eu fazendo a oração, estudando, eu ouvi um pastor na rede social falando assim que a vida com Deus é MMM. Primeiro, ele te chama para te mudar. Ele precisa mudar você.
Depois ele vai te moldar para no fim te mover. Então, muitas vezes, a transformação que você espera fora, no seu marido, no seu trabalho, na sua comunidade, às vezes você se implica com tanta coisa, é porque você precisa olhar para dentro de você e mudar. Quando a gente muda, o nosso entorno também melhora. Todos nós temos a nossa natureza humana, né? O nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa raiva, a nossa ira. Mas também temos o nosso lado bom, né? Eu falo, essa parte da nossa natureza humana é o que muitas vezes nos afasta de querer estar na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo produz frutos em nós. Quais são esses frutos? Ele produz o amor, a leveza, a bondade, a amabilidade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão. E aí eu começo a ter o equilíbrio. Eu não posso ter só o meu eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós não somos mais criancinhas mimadas que bate o pé e faz, né, escândalos. Hoje nós já somos adultos. Quem está ouvindo já é de repente um adolescente e um adulto que tem o discernimento de compreender. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Desculpa, você pode sim mudar, basta você querer. E aí não adianta eu de repente passar o dia inteiro ao lado de uma pessoa assim que está tão inflexível. Jesus mesmo ficava triste e perplexo pela dureza e inflexibilidade do coração das pessoas. E aí eu preciso reconhecer quais são as minhas falhas, reconhecer quais são os pontos que eu tenho mais dificuldade de mudar e pedir a Jesus. Nesse ato de humildade, de vulnerabilidade, eu me abro a Deus mostrando, sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua transformação. Eu quero ser moldado e transformado. Então, meus queridos, para a gente ter nosso momento de oração diária, nós precisamos ter sim o nosso caderno espiritual. Eu aconselho sempre, aqui eu tenho um caderno que eu utilizo, escrevi aqui diário de oração, e eu vou escrevendo, e eu vou fazendo as minhas leituras da Bíblia, eu vou fazendo as minhas anotações. Por quê? Porque isso é muito importante para me edificar. Muitas vezes no período da manhã, quando eu já faço a minha oração, eu já faço às vezes perguntas para Deus e no mesmo dia eu tenho as respostas. Porque não só Ele fala comigo, mas Ele coloca pessoas e circunstâncias que também vão estar conectando e me mostrando direcionamento. Por quê? Porque eu estou focada em Jesus. A gente está tão disperso, tão distraído, ouvindo tantas vozes, e cada um te dá um conselho, cada um te dá um palpite, cada um mete o bedelho na tua vida. E você é filho amado de Deus. E é Ele que quer te orientar. Mas você não senta para tomar um cafezinho, um chá junto com Ele. Você não consegue ter 5 minutos para parar essa sua mente inquieta. Peça para Jesus te ajudar. Então, nesse momento, eu gostaria muito de pedir para a gente fechar os nossos olhos, para a gente fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, nesse momento, entramos em Sua presença. Reconhecemos as nossas falhas, a nossa inflexibilidade do nosso coração. Mas humildemente te pedimos, porque queremos ser pessoas melhores. Queremos ser homens e mulheres de oração. Queremos que o Senhor envie neste momento o seu Espírito Santo em cada um que aqui está ouvindo, para que toque o coração, para que infunde calor de vida no gelo, para que dome esse espírito indômito, para que guie ao caminho do Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, esteja presente em nossa vida, fala conosco, nos direciona, nos concede só a sua paz. Há tantas tribulações, há tantas dificuldades, medos,
mas só o Senhor pode, neste momento, entrar no coração de cada um e atender às necessidades. Preencher com o seu amor, a sua doçura, conceder o seu discernimento e a sua sabedoria. Que a calma e a mansidão esteja presente em nós neste momento, para que a gente possa ser infundido deste amor e que possamos de verdade querer sermos pessoas melhor, que possamos de verdade querer amar e respeitar um ao outro. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que a gente mais precisa um do outro, quando a gente olha a Bíblia, desde o Antigo Testamento, a gente já vê lá os 10 mandamentos. E todos são importantes, mas se a gente resumir os 2 primeiros, que é ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. E esse amar o próximo é no respeito, é no servir o que eu tenho de melhor, é não julgar, é não apontar o dedo. Ah, mas fulano errou, mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo. Mas só compete a ele e Deus esse julgamento. Não fique falando para os outros, fomentando a discórdia, fomentando a fofoca. Né? Hoje, em termos de rede social, quantas coisas se propagam e não é verdade, porque a gente começa a transmitir mensagens que a gente nem sabe se é verdade ou não. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, o que é pertinente, o que não é. E dentro dessa toada que eu estava falando para vocês, né, que nós somos o povo cristão, e eu ficava intrigada com tantas igrejas, porque é tão dividido. Hoje, o que eu mais espero é que um cristão de uma igreja respeite o outro. Porque eu fico pensando, se Jesus chegasse hoje, agora, aqui no planeta Terra, o que ele falaria para nós que somos o povo cristão? Ele vai onde? Ele vai em que igreja? Então, a gente às vezes precisa parar um pouco. Não, porque a minha igreja é melhor, porque é isso, aquela faz aquilo, aquela faz isso, o outro. Se todos nós somos reconhecidos como cristãos porque amamos a Jesus, nós temos que respeitar o outro. Depois existe dogmas, teologias, doutrinas, que cada igreja tem a sua, mas a gente tem uma base, que é a Jesus. É Ele que nos direciona o tempo todo. Então a gente precisa ter essa mansidão, esse respeito. A gente não precisa ter esse preconceito. Ai, naquela eu não piso o pé, nessa eu não vou, porque só a minha é correta. Não. Se deixe, se permita estar na presença de Deus e junto com outros também que professam a mesma fé que você. Pode ser que vocês não vão à mesma igreja, mas vocês professam a mesma fé. E esse respeito precisa existir. Queria deixar também para vocês que na semana passada eu acabei não falando, os telefones de contato, né? O DDD é 11 95964 4343, 11 95964 4343. O e-mail é horaquemelhora43@gmail.com. O e-mail é horaquemelhora43@gmail.com. E aí, qual que é a ideia, né? Essa questão, eu não faço atendimento, o que eu faço com as pessoas, com todo mundo, é falar, vamos rezar junto. O hábito da oração é importante. Eu, quando era mais jovem, qualquer dificuldade que eu tinha no trabalho ou na vida, eu lembro que muitas vezes, principalmente por trabalho, eu ligava chorando para minha avó na hora do almoço, por dificuldades e desafios, e falava, vó, ora por mim. Porque eu sempre achei que ela tinha uma fé muito grande, um acesso direto com Jesus. E ela, lógico que ela orava, mas ela falava, nós vamos orar junto, nós vamos rezar junto.
e juntas naquele momento no telefone nós rezávamos o Pai Nosso e uma calma enorme habitava o meu coração. Então a oração tem um poder muito grande. Então o que a gente precisa a partir de agora? Ter a Bíblia. A Bíblia é muito importante, você vai escolher, né? Aqui eu estou mostrando quem está assistindo a live ao vivo, a rádio transmite e tem também o meu canal do YouTube, Hora que Melhora, que também transmite. Escolha qual é a Bíblia que você tem mais facilidade e tenha o hábito de estar lendo a Bíblia. Então você precisa ter o seu caderno espiritual e a Bíblia. Mas você, de repente, está ouvindo e vai falar, eu não tenho a Bíblia, eu estou num momento mais desafiador, não tenho nem como comprar. Você pode me mandar um WhatsApp e se você puder, estiver aqui na região de São Paulo, eu vou deixar uma Bíblia aqui para você durante a semana, para você vir e pegar aqui na rádio. Mas é muito importante a gente ter o hábito da oração. Eu separei para vocês, eu queria ler antes da gente fazer o nosso momento maior de oração, um versículo de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Quantas vezes a gente acha que a gente está certo ou que a gente ouve tanta coisa e fica perdido? Então aqui está falando, confie no Senhor, busque a Deus. É Ele que vai te dar o caminho, é Ele que vai te dar a paz. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer. Seja no momento de tribulação ou de alegria, busque estar na presença de Deus, porque é Ele sim que vai estar te dando direcionamento. E a gente só consegue saber qual é a promessa de Deus para a nossa vida se a gente ouvir, se a gente parar. Todos nós temos dons e talentos. Então você precisa olhar os seus dons e talentos e utilizar para aumentar ainda mais o reino de Deus. Não é só a sua vida, não é só olhar o seu próprio umbigo. Nós precisamos olhar uns aos outros. Nós enfrentamos aí uma pandemia enorme que a gente viu que não adiantava eu cuidar só de mim, porque se meu amigo, meu vizinho também estivesse doente, a probabilidade de eu estar doente seria grande. E aí era um período que de repente a gente deveria de fato ter aprendido a importância de um olhar pelo outro, um respeitar o outro. Porque assim a gente edifica uma sociedade melhor. Mas às vezes parece que a pandemia passou e a gente esqueceu tudo isso, e é recente. Então Deus está nos chamando. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu te mudar, moldar, para que você possa ser um agente de luz na vida do outro. Assim, se eu pudesse ser um pouquinho de luz na sua vida, para edificar a sua fé, que você assim também propague na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque só assim a gente pode crescer, só assim a gente pode ter uma sociedade, uma família, um emprego com mais amor. Então não tenha medo de estar na presença de Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui 5 minutinhos a gente está de volta com o Hora que Melhora. Até daqui a pouco. Olá, meus queridos, estamos de volta e para a gente dar continuidade à importância da oração, eu vou repetir muito para vocês o exemplo de Jesus. Jesus, antes de curar, de acolher, de ensinar, ele sempre se dirigia ao Pai. Ele sempre se afastava e ele estava em oração. Ele era Deus, ele podia não fazer isso. Ele era Deus. Mas Jesus, ele escolhe esvaziar-se totalmente. Ele escolhe ser humilde e mostrar o quão importante é a dependência do Pai. E toda hora ele saía para orar. E
toda hora ele pedia para os discípulos: vigiai e orai. E nesse momento ele fala isso para você. E a gente vigia o quê? A gente vigia os nossos pensamentos. Para que o que a gente pensa seja bom, perfeito e agradável de acordo com a vontade de Deus. Os meus pensamentos não podem ser uma terra de ninguém. Eu tenho que estar conectado ao Pai. Para que quando os meus pensamentos são pensamentos de acordo com o que Deus coloca em mim, o meu sentir vai ser um sentir diferente. Eu vou ter emoções verdadeiras e não de dúvida, de medo, de ansiedade. Porque por mais desafiador que seja o momento que você está vivendo agora, você não está sozinho. Deus está presente com você. E Ele quer te ajudar. Ele quer entrar na sua vida, mas você precisa deixar. E às vezes, mesmo a gente já sendo cristão, tendo a nossa caminhada, a gente já indo à igreja, a gente já orando, rezando, muitas vezes a gente não percebe pontos na nossa personalidade que precisa mudar, que precisa ser moldado. E aí nesse momento, é só quando você dobra o seu joelho e fala: Senhor, mostra-me o que eu preciso mudar. O que eu preciso fazer? Nesse momento de total entrega e vulnerabilidade, é quando Ele vai mostrar para você: olha, esse seu comportamento não é legal, essa forma com que você fala não está coerente. E aí Ele vai te tornando uma pessoa semelhante a Jesus. E todos os dias a gente faz essa escolha. Eu quero agir com rispidez, sem educação, querer que o outro se dane, querer passar por cima de todo mundo, porque o que importa é só a minha alegria e a minha felicidade? Ou eu vou também ter compaixão, eu vou saber respeitar, eu vou saber, mas o outro não faz. Só que o outro é o outro e você é você, você é filho amado, você é filho escolhido de Deus. E Ele espera que você seja moldado dessa forma. Jesus nos ensina em Lucas, o orai e vigiai. No capítulo 21, Jesus diz assim, a partir do versículo 34: Cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa do excesso de bebedeira e das preocupações da vida. Cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa do excesso das preocupações da vida. E aquele dia, o dia do excesso da preocupação, caia sobre você como uma armadilha. Porque esse dia ele vem. Esse dia virá sobre todos os habitantes da face de toda a terra. Portanto, vigiem, orando a todo o momento, a fim de terem forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Então Jesus mesmo está falando: cuidado com os excessos de preocupação, porque a vida vai ter as suas tribulações e as suas dificuldades. E para você passar por esses momentos, você precisa estar perseverante, vigiando na oração, na presença de Deus. E como a gente fala muito da questão da importância de orar e do nosso caderno espiritual, eu separei para vocês um texto hoje da Bíblia para que possa tocar o seu coração, para que você sinta ser chamado, para que você deixe Deus estar na sua vida. Mas eu já deixo. Mas ouça a palavra. Queira ter esse coração mais flexível. Nós não sabemos tudo, sempre uma palavra nos edifica, nos acalenta, nos transforma. E de repente nesse momento Jesus vai estar trabalhando no seu coração, te dando sabedoria e discernimento, para que diante dessa tribulação que você passa, você possa encontrar a melhor solução. Ou às vezes a gente está tão preocupado, tão tenso, querendo fazer por nós mesmos, que a gente não percebe oportunidades e pessoas que a gente poderia de repente estar
acolhendo, participando, ouvindo, porque a gente está tão tensionado que a gente acha que tudo é tão escuro que a gente não consegue enxergar. Então, nesse momento, como eu falei para vocês, e eu vou repetir sempre, quando nós estamos diante da Bíblia, para estar em momento de oração, eu não estou preocupada com a teologia, com o momento histórico, não é isso que vai falar ao meu coração. Nesse momento de oração, quando eu pego a Bíblia, é somente eu e Deus junto à palavra, que é vida. E essa palavra, eu não preciso me preocupar com esse contexto, querer entender esse contexto, né? O que estava acontecendo, qual era o período histórico, quem que estava escrevendo. Não. Eu vou ler com tranquilidade. Eu vou procurar substituir os nomes próprios pelo meu próprio nome. Porque aquela palavra que foi falada a Moisés, a Isaías, a Neemias, a Esdras, quando o profeta falava, hoje Deus fala com você. Ele te chama pelo nome. É você hoje, nesse momento, que é o povo escolhido dele. Então é você que precisa agora ser moldado e começar desse momento para frente a agir de acordo com Jesus. Nós precisamos querer todo dia ser uma fotografia viva de Jesus. E aí, quem já estiver com a Bíblia, pode abrir em João capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Ouvir a voz do pastor. Jesus dizendo: Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois que levou todas as suas ovelhas para fora, ele caminha na frente delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe apresentou esse enigma, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, meus queridos, o que Jesus está falando aqui para nós? Cada um, dentro do seu momento de oração, vai fazer suas reflexões. Qual palavra, de repente, chamou mais atenção? Entrar pela porta, eu sou o pastor de ovelha. Mas Jesus, para mim, está tocando forte no meu coração, quando eu fiz a meditação e escolhi esse texto, que todos nós somos ovelhas. Todos nós estamos muitas vezes cansados, sobrecarregados, e olhando tantas portas que o mundo nos oferece, tantas pessoas falando tantas coisas, faz isso, faz aquilo, vem para cá, vai para lá. E a gente completamente perdido. E Jesus vem e fala: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, e se você é minha ovelha, você escuta a minha voz. É a intimidade com Jesus que eu falei para vocês. Para a gente ouvir a voz de Deus, eu preciso ter intimidade. Por que no meio da multidão você consegue ouvir a voz do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu filho? Você reconhece a voz de longe. Se seu filho está lá perdido no supermercado, lá de longe você já sabe, ouve a voz. Por quê? Porque você tem intimidade, você conhece. E essa intimidade nós precisamos construir junto a Jesus, que é na intimidade do nosso quarto, é no nosso momento de oração.
Só aí que a gente pode ser edificado, moldado. Então, que você possa, a partir de agora, escolher estar na presença de Deus. Alguns que já me mandaram mensagem falavam: nossa, eu estou muito ansioso, eu estou muito preocupado, às vezes eu não durmo à noite. Ora, pegue um versículo da Bíblia que você gosta, memorize, repita quando você estiver ali naquele momento de ansiedade: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tenha esse conhecimento para edificar a sua vida. Não existe uma pílula mágica, mas existe um processo de lapidação, um processo de transformação. E de tudo que eu já vivenciei na minha vida, eu acredito fielmente que só esse caminho é o melhor. Porque Jesus mesmo nos ensina e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu vou por esse caminho, por mais às vezes desafiador que possa ser, porque muitas vezes ele vai pedir renúncias dos meus desejos. E aí, às vezes, por obediência, a gente vai ter que ali, vou escolher o que eu quero, o que meu ego quer, ou eu vou escolher porque eu confio, eu creio, e o que Jesus está falando é o melhor. E quando a gente se submete, a mesmo às vezes meu ego querendo outra coisa, eu vou por esse caminho, a transformação é libertadora. Porque ela traz uma paz, uma alegria que muitas vezes a gente nem sequer consegue explicar. Então a gente precisa de verdade perseverar e querer ser homens e mulheres de oração. Eu esqueci de falar para vocês, né, o telefone do ouvinte aqui da rádio. Se alguém quiser tá ligando aqui, os telefones da rádio estão abertos. O DDD aqui é 11 3171 0221 e 11 3262 4490. Se você quiser compartilhar um momento da sua vida, uma situação ou uma passagem da sua vida onde Deus te edificou tanto, vai ser muito bem-vindo para que a gente possa, através do seu testemunho, edificar a vida do outro. Então, enquanto isso, que a gente possa, então, ter sempre essa questão de Jesus na nossa vida. Que a gente nunca seja perdido no sentido de não saber qual direção que a gente deve seguir. E nesse processo de moldar a nossa mente, transformar o nosso coração, além dessa questão da gente estar fazendo as nossas orações diárias, tem 2 livros que me ajudam muito nesse processo, eu gosto muito, e eu vou estar passando para vocês. Um é de um médico, Dr. Jonas Leônio, chama Divinamente, Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo. Esse livro é um livro muito transformador no nosso modo de pensar, né? Como nos ajuda, através da palavra da Bíblia, a compreendermos a como edificar a nossa mente. Dr. Jonatas é um médico aqui no estado de São Paulo. E um outro que eu gosto muito é de um pastor americano que o livro chama Vença a Guerra na Sua Mente. Mude o seu pensamento, mude sua vida. É do pastor Greg Kroeselgel. É este livro aqui, para quem está vendo a live ao vivo, né? Vença a Guerra na Sua Mente. Esses 2 livros são 2 livros que nos ajudam aí na nossa caminhada de edificação. E aí, a partir de agora também, no meu canal do YouTube, eu deixei todo um material para vocês com alguns resumos principais do que é a oração, de como a gente estar na presença de Deus e leituras da Bíblia. Se você não segue nenhum devocional, se você não tem nenhuma liturgia para seguir, naquele material vai ter um direcionamento de uma passagem bíblica por dia para você estar lendo. E aí, quando você lê aquela passagem, você fazer a sua oração. O que essa
passagem me falou? Qual é a palavra que tocou meu coração? Qual é a frase? E com isso, você poder entrar no seu momento de oração. E depois, não adianta só a gente orar, não adianta só a gente ficar o tempo todo rezando, porque a gente não vive num monastério, a gente não vive, né, numa colina, a gente vive em sociedade e com muitas pessoas e que muitas vezes nos desafiam. Então, nós temos que ter o nosso tempo de oração e viver, né? Nós temos que ter a vivência. Como é que eu vou viver meu dia a dia com o estresse do trânsito, aquela pessoa que me xingou e lembrar daquela palavra que eu rezei, orei de manhã e ser diferente durante o dia? Isso é a vivência. Então, eu tenho que ter essa atenção. Na semana passada, eu falei para vocês para a gente trabalhar a gratidão. Ao invés da gente só reclamar, a gente só murmurar, a gente só pedir, a gente passar uma semana sendo grato. O que eu posso hoje agradecer? O que mesmo diante dessa dificuldade, desse desafio, eu posso agradecer a Jesus? Então, a gratidão é muito importante para a gente estar sendo moldado aí no nosso espírito, na gente ter o nosso amadurecimento espiritual. Porque antes de eu reclamar, antes de eu pedir, eu agradeço porque eu estou mais um dia vivo. Eu agradeço porque o céu está lindo, porque eu tenho oxigênio para respirar. Eu agradeço a árvore, a flor. Ai, mas tem gente que nem fala, mas Gine, isso é besteira, para que fazer isso? Porque quando eu mudo o meu olhar, quando eu começo a ser grato pelas coisas que eu estou vendo, eu começo a ser transformado numa pessoa mais amena, mais flexível, mais tolerante, porque eu reconheço tanta graça que eu já tenho na minha vida. E aí até de repente o que você vem clamando e pedindo também pode ser que perca o sentido diante de tanta graça que você já reconhece ter na sua vida. Então a semana passada trabalhou a gratidão, continua, persevera, essa semana também nós vamos continuar trabalhando a gratidão. E eu vou desafiar vocês a essa semana, 5 minutinhos do dia, estar na presença de Deus. 5 minutinhos do dia. Ah, mas o que eu vou fazer nesses 5 minutinhos? Você vai estar sem celular, sozinho, pode ser no seu quarto, naqueles 5 minutinhos de intervalo da hora do almoço, ou dentro do banheiro, onde você estiver, você com Jesus naqueles 5 minutinhos. E se de repente nesses 5 minutinhos, o estar na presença, você só colocar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui na sua presença. Mostra o que quer que eu faça. Mostra o que eu preciso mudar. Tem uma historinha que tinha um menininho, o Pedrinho, e ele era muito arteiro, muito levado, mas sempre ele gostava de falar com Jesus. E sempre, em todo lugar que ele passava, ele falava, Jesus, Pedrinho está aqui. Ele ia para a escola e quando ele chegava na escola, ele falava, Jesus, Pedrinho está aqui. Quando ele chegava na casa dele, ele falava, Jesus, Pedrinho está aqui. Em todos os lugares ele repetia, Jesus, Pedrinho está aqui. E o Pedrinho foi crescendo e se tornou um homem, mas ele sofreu um grande acidente. E esse acidente foi muito grave, ele estava internado. E naquele momento o Pedrinho estava sozinho, ele não tinha família, ele não tinha pessoas ali para ampará-lo. E os médicos e os enfermeiros não entendiam que uma pessoa num estado tão grave, como é que podia ter tanta alegria, tanta luz, tanta doçura e tanta bondade. E um dia eles foram perguntar como é que ele conseguia, diante de tantos desafios que ele estava passando, tanta dor que ele estava enfrentando, ali sozinho, ter aquela mansidão. E ele falou, porque todo o minuto que eu estou nesse hospital, Jesus diz, Pedrinho, Jesus está aqui. Então, quando a gente cria esse relacionamento com Jesus,
Não importa a adversidade que a gente esteja passando. Jesus está aqui. Jesus está presente, nos moldando, nos transformando. E isso é muito importante, porque a gente construiu um relacionamento. Antes de reconstruir a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, esse altar dentro de nós, Deus nos chama para mudar a gente de verdade, para curar as nossas feridas, para que Ele tire todo o pecado, toda a crise, toda a ansiedade, todo o medo. Mas isso é um processo só você e Ele de reconhecer o que de fato eu preciso ser moldado, o que de fato eu preciso mudar. E nesse processo, onde a gente vai sendo edificado, nós vamos deixando de ser o homem velho para que o novo possa nascer. Jesus diz a todo momento que o Evangelho não é um remendo de renovo. A gente não está em oração lendo a palavra de Deus para camuflar, para remendar, né? Jesus falava que não se coloca vinho novo em odre velho, ou não se coloca remendo novo em roupa velha, porque o odre que armazena o vinho não aguenta e a roupa também não aguenta. E assim também somos nós. Para a partir de agora a gente ser moldado por Deus, Ele precisa curar a nossa alma. Tantas dúvidas, tantas feridas, tantas crenças que nos limitam, que você ao longo da sua vida acreditou. Você é burro, você não presta, você é incapaz, você é preguiçoso. E tudo isso te paralisa. Não faz você ter o foco e a disciplina para mudar. Nós estamos no começo de fevereiro ainda. Quantas coisas você quis mudar para 2025? E provavelmente coisas que você planejou, você nem ainda começou. Por quê? Porque se a gente só quer, como se fosse só uma coisa, é um desejo. Todo desejo vem e vai. Estou com vontade de tomar sorvete. Se eu não tomar sorvete agora, o desejo vem e vai. Assim também o nosso relacionamento com Deus. Eu desejo conhecer mais a Jesus. Mas se eu não começar a fazer, se eu não tiver o foco, a disciplina, Ele não vai me moldar e me mudar. Por quê? Porque Deus vai ser Deus sempre independente da nossa vontade. Mas nós, como nós vamos viver? Mais ou menos. Como que nós vamos viver nesse curto período que é a vida? Que hoje a gente vive, né, limitado aqui. Uma hora nós vamos embora e aí acabou? Ou a gente está se preparando para estar numa vida eterna junto a Deus? Então que hoje a gente possa decidir querer ser a fotografia viva de Jesus. Que a gente possa querer que Jesus cure as nossas feridas. Que Ele nos liberte das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Seja a gula, a soberba, a preguiça, a bebida, as drogas, a pornografia, o cigarro, não sei o que você está passando hoje nesse momento. Mas eu sei que o primeiro passo é você querer. E quando você quer, você se submete a Jesus. Pai, tantas vezes eu tentei, mas sozinho eu não consigo. Eu sou falho. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua misericórdia. Edifica-me para que eu possa vencer esse pecado, para que eu possa vencer esse erro. Quantas vezes pessoas sem paciência, que xinga, que fala palavrão. Peça para Jesus te ajudar, para que você possa vigiar os seus pensamentos e a sua fala. Às vezes você fala, nossa, eu sou tão impulsivo, quando eu vejo eu já falei, eu já agredi, eu já humilhei, e eu não quero ser assim, eu não fiz de propósito. Se algo é mais forte que você, vá aos pés de Jesus. Deixe Ele te curar. Deixe Ele te moldar. Que só assim
a gente começa a ser uma fotografia viva de Jesus. Vamos ser imperfeitos? Vamos, até o nosso último dia. Até o nosso último dia nós vamos precisar fazer nosso exame de consciência, nós vamos precisar estar sempre conectado e pedindo ajuda. Mas é isso que faz o sentido da vida ser diferente. Porque a gente passa pelos processos, mas na certeza que Deus está provendo o melhor. Na certeza e na presença, sentindo algo tão forte no nosso coração que muitas vezes nem a gente sabe explicar. Então que nessa semana você possa perseverar em oração, possa estar na presença de Jesus todos os dias e que você viva os ensinamentos de Jesus, que você trabalhe a gratidão e que você faça a sua oração. Quero agradecer muito o Jean que me ajudou aqui na técnica. Vou te dar aqui o meu contato, meu telefone, o DDD é 11 95964 4343. Domingo que vem a gente está de volta com o programa Hora que Melhora. Deus te abençoe muito.